Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, nós estamos aqui agora no 9º vídeo, sobre a série A Carta de São Paulo aos Gálatas. Como eu dizia nos vídeos anteriores, mesmo concluindo-se o mês de setembro, eu quero dar continuidade e concluir os vídeos sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, porque é importante para nós não deixarmos aqui no canal um projeto pela metade, Então, vamos aí para a conclusão do capítulo 4 e o início do capítulo 5. Então, vamos ler do capítulo 4, o versículo do 21 até o versículo 31 e o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, certo? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós concluímos o vídeo anterior falando da filiação divina por meio do Espírito Santo, e somos filhos no Filho, que é a descendência, no singular, de Abraão, na qual nós somos salvos mediante a fé. E assim nos tornamos herdeiros com Cristo e co-herdeiros, do reino dos céus. Ele vem falar de duas alianças. Ele vem falar de Agar e de Sara. Ele vem dar um exemplo aqui, porque, volto a dizer, o problema de Paulo não era contra os 10 mandamentos. Isso já ficou claro em todas as cartas do apóstolo São Paulo. Todas as cartas. Já ficou claro que o problema não é os 10 mandamentos. O próprio Jesus, como no vídeo passado você pôde ver, não dispensou ou não anulou os 10 mandamentos. Pelo contrário, o elevou à plenitude. E Paulo vem falar exatamente aqui, usando o exemplo de uma descendência segundo a carne e uma descendência segundo o Espírito. Uma descendência segundo a promessa e uma descendência segundo a carne. E Paulo vem dizer, usar dessa figura que os judeus conheciam muito bem e os judaizantes também conheciam muito bem, que era a Agar e Sara, a esposa de Abraão e a concubina que gerou também um filho a Abraão. As duas alianças, ele fala: dizei-me vós, que quereis estar debaixo da lei? Ou melhor, dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, os judaizantes, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e o outro da livre. Ou seja, um da escrava e o outro da livre. Mas o da serva, o da escrava, nasceu segundo a carne. O da livre, em virtude da promessa. Qual promessa? A promessa feita em Abraão. Em tua descendência, Abraão, eu abençoarei todas as nações. Mas para chegar a Cristo era necessário que se gerasse um povo. E desse povo viria Cristo, filho de Davi, filho de Judá. Versículo 24. Isto foi dito em alegoria. Então ele está falando de uma alegoria. Ele faz uma alegoria e diz que aquela figura de Agar e a figura de Sara era uma alegoria para falar das duas alianças. Uma segundo a carne e a outra segundo a fé, segundo a promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerada para a escravidão. É Agar, porque o Sinai está na Arábia. E ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Então Paulo está dizendo no tempo dele, mas também serve para nós. Agar
representa os judeus ou os judaizantes. E aqui, quando eu falo judaizante, não estou falando desses judaizantes que existem no Brasil, dessas igrejas, como a igreja adventista, como as testemunhas de Jeová. Aqui Paulo fala dos judaizantes que eram judeus, como Paulo, que eram judeus, faziam parte do povo judeu, mas que tinham aceitado Jesus como Senhor, mas entendiam que era necessário ainda viver sob os preceitos judaizantes. A guarda do sábado, a observância da circuncisão, a observância das festas de lua nova, de algumas comidas, alguns preceitos sobre comida, sobre alimento, como nós vimos no vídeo passado. Aí ele diz, ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Paulo dizia, a Jerusalém de agora, aqueles que são descendentes de Abraão, segundo a carne, segundo o sangue, são escravos, porque querem viver ainda debaixo dos preceitos judaizantes, os preceitos que foram, vamos dizer assim, elevados a uma plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, o batismo e o Espírito que clama em nós, Abba Pai. E ele continua dizendo, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito. Veja que coisa extraordinária. Alegra-te, estéril. Ou seja, Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Alegra-te, estéril, que não davas à luz. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores do parto. Porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Então, Sara está dizendo, olha, ou melhor, Paulo está dizendo que aquela estéril que não conhecia as dores do parto, que não tinha gerado filho, deve se alegrar, porque maior será os seus descendentes. Foi por isso que o Senhor disse a Abraão, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas do céu, olha para a praia, conta os grãos de areia da praia, se tu conseguires contar. Então eu te digo que os teus descendentes, a tua descendência, será maior do que as estrelas do céu e maior do que as areias do mar. E que coisa linda, né? Paulo vem dizer que aqueles que queriam viver se ostentando e se arrogando de serem judeus e que estavam ali querendo implantar os preceitos judaicos e judaizantes, não deveriam se arrogar de nada, porque eram escravos, não eram livres como aqueles que haviam nascido da água e do Espírito. E ele continua, versículo 28. Ora vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa, eu e você. Somos filhos da promessa. Mas como então os nascidos segundo a carne o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Então, Paulo está dizendo que, apesar de que o Gênesis não fale de Ismael perseguindo Isaque, Paulo fala de uma perseguição. Acredito que no momento em que ali retrata um pouco o Gênesis de Ismael e Agar, né? Ou melhor, Ismael e Isaque brincando, Sara compreende que Ismael, o filho da escrava, desejaria ou iria querer herdar aquilo que é próprio do filho da livre. Então, os judaizantes de ontem, ou seja, do tempo de Paulo, e os de agora, desejam herdar aquilo que é próprio dos filhos da livre. Ou seja, desejam herdar o céu, observando preceitos judaizantes que não mais são necessários. E querem herdar o céu e se arrogam, ostentam eles serem aqueles que herdarão o céu no lugar de nós, que somos os livres, que somos aqueles que nasceram, né, segundo a promessa. E ele diz, ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa.
Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora, somos perseguidos por estes judaizantes. Versículo 30. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Então Paulo está dizendo, olha, expulsa os judaizantes do meio de vocês. Assim como foi expulso Ismael e a sua mãe, a escrava, assim também expulsem do meio de vocês estes hipócritas judaizantes. E ele conclui dizendo, versículo 31 do capítulo 4, portanto, irmãos, não somos filhos de serva, da escrava, mas somos filhos da livre. E se somos filhos da livre, temos uma liberdade cristã a ser vivida. E aqui inicia-se o capítulo 5 da carta aos Gálatas, Já uma conclusão daquela síntese que Paulo faz da sua doutrina, ele começa a falar da liberdade cristã. Versículo 1 do capítulo 5. Somos filhos da livre, ou seja, essa livre hoje é a igreja católica, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto. Somos filhos da livre. Israel, quando você lê Israel, quando você lê Jerusalém, lembre-se, agora é direcionada essa expressão à igreja. A igreja é a nova Jerusalém, a igreja é a nova Israel de Deus. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção, Paulo está dizendo. Eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Então veja que o problema de Paulo aqui não é contra os 10 mandamentos, mas é contra a circuncisão, é contra a observância do sábado. Aí você diz, Denis, mas o sábado é um dos 10 mandamentos. Foi. Hoje é o domingo. O dia do Senhor é o domingo. Então, observância do sábado, observância da circuncisão, observância da lua nova, observância de preceitos de puro e impuro a respeito de comida, é isso que vem causar problema dentro das comunidades paulinas. E Paulo continua dizendo, declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei, todos os 10 mandamentos, e não somente os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos que foram promulgados por Moisés. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça da lei, caístes fora da graça. Então, se eu quero viver segundo a lei pela lei, e não percebo que é a graça de Cristo, a graça santificante recebida no batismo e as graças atuais que Deus me dá ao dia a dia, para que eu permaneça na graça santificante, a graça habitual, ou retorne a ela por meio dos sacramentos. Se eu renego isso e quero viver somente observando os mandamentos, e aqui eu falo hoje para nós dos mandamentos, o mandamento, a lei pela lei, nós iremos rejeitar a graça. Então nós não somos salvos somente pela fé, ou melhor, somente pelas obras, como dizia Pelágio. Mas também nós não somos salvos somente pela fé, como dizia Lutero. Ele diz, nós com efeito aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. É por isso que São Paulo diz, capítulo 13 da carta aos Coríntios, ainda que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado pela chama, ainda que eu tivesse fé a ponto de dar tudo que eu tenho aos pobres,
Mas se eu não tivesse amor, se eu não tivesse a caridade, de nada adiantaria. Então a lei pela lei não salva. É por isso que os 2 mandamentos que resumem toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus, eu cumpro a lei, a tábua da lei que se refere a Deus. Amar a Deus, não tomar seu santo nome em vão. E se eu amo o próximo, eu cumpro todos os preceitos e os mandamentos que são referidos ao próximo. É por isso que Jesus diz, Mateus 7, versículo 12, tudo aquilo, 12, né? Tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós a eles, pois nisto se cumpre a lei e os profetas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a caridade é o cumprimento perfeito da lei. É por isso que São Tiago diz que a fé sem obra é morta. Porque se eu disser que tenho fé, mas eu não cumpro a lei na caridade, e ele dá até o exemplo, se chega um irmão na tua casa pedindo o que comer, ou pedindo algo para se aquecer, e você diz, vai em paz, eu vou orar por ti, mas não lhe dá o que é suficiente para saciá-lo ou para aquecê-lo, São Tiago diz que nós não fizemos nada. É o mesmo que Jesus diz, se vós não der um copo de água a esses pequeninos em meu nome, se vós não realizares, não visitares o doente, não visitares o preso, não vestir quem está nu, ou seja, as obras de caridade. Jesus diz, se vocês não fizerem isso, a única coisa que vocês ouvirão será, afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Né? E ele continua dizendo, versículo 7, correis bem, quem vos pôs obstáculo para não observardes a verdade. Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. São Paulo usa aqui a mesma expressão que Jesus disse aos apóstolos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidados com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Paulo está dizendo a mesma coisa. Cuidado com o fermento. Cuidado com a doutrina dos saduceus. Cuidado com a doutrina dos fariseus, que estão aí impregnadas nesses judaizantes que querem levar vocês de novo para a escravidão. E ele continua dizendo, confio que unidos, ou melhor, deixa eu retomar, versículo 7. Correis bem, quem vos pôs obstáculo para não observardes a verdade. Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja quem for. Seja alguém que venha da parte dos apóstolos, ou seja, apenas judeus, judaizantes, que se converteram. Ele diz, quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Paulo está dizendo, olha, eu não prego a circuncisão, porque se eu pregasse a circuncisão, por que é que eu sou tão perseguido? Né? Pois estaria eliminando o escândalo da cruz, que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Então Paulo está dizendo, aqueles que querem que vocês sejam circuncidados, pelo contrário, que eles mesmos se mutilem, se deixem mutilar, mas vocês não, vocês são filhos da livre, vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos da promessa, vocês são filhos no Filho Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e que a nossa liberdade cristã não sirva para nós de pretexto para a carne, assim como São Paulo orientou aos Gálatas que não o fizessem, e nós iremos ver no próximo vídeo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, volta lá a acionar de novo o sininho para receber as notificações dos vídeos que virão
os próximos vídeos da série para concluirmos esse trabalho aqui a respeito dessa carta de São Paulo aos Gálatas. Fiquem na paz.